Bem-vindo ao Projeto Elétrico na Prática, episódio 145. Eu sou o engenheiro Marcelo Oliveira, sou o fundador do curso Projeto Elétrico e nesse treinamento você vai encontrar um passo a passo completo para empreender no mercado de projetos elétricos, explorar os projetos mais demandados do mercado, dominar uma ferramenta nova que vai te diferenciar no mercado. E o resultado de tudo isso é que você vai triplicar a sua renda com projetos elétricos. Se você quiser saber mais sobre esse treinamento completo, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, se cadastra e aguarda a abertura de uma próxima turma do curso Projeto Elétrico. Aqui nessa série de aulas gratuitas você encontra aprofundamento, tira suas dúvidas sobre diversos assuntos relacionados à nossa estratégia, relacionado ao nosso método, ou seja, relacionado a 5 tipos de projetos elétricos: instalação interna, medição coletiva, subestação, geração fotovoltaica e carros elétricos. Tudo isso você encontra aqui no canal sobre o projeto em AutoCAD e principalmente o projeto em Revit Elétrica, que é essa ferramenta que você está vendo agora na tela, que você tem noção então de como é o próximo nível de projetos. Como é que você pode evoluir a forma de você fazer projetos elétricos. Aquele desenho no papel, no AutoCAD, riscar o papel e caneta, ficou no passado. Agora, essa é a realidade dos projetos elétricos. E se você não se adequar, se você não evoluir a forma que você elabora seus projetos, você pode estar ficando para trás nesse mercado. Na aula de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que está presente em praticamente todos os projetos elétricos: a rede da concessionária. Quando você vai terminar o projeto e você pensa, beleza, eu quero ligar o projeto na rede. E agora? Muitas vezes pode acontecer de ser necessário um reforço de rede, ou um acréscimo de fases, ou até mesmo extensão ou obras na rede para ligar o seu cliente, senão todo o seu projeto foi por água abaixo, porque vai ficar lá isolado, sem ligar na concessionária e não adianta de nada. Então, isso é importantíssimo e eu vejo muitos casos de que os projetistas só se preocupam com isso na hora errada. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, vamos discutir qual é o melhor momento para você se preocupar com esse assunto e vamos tirar algumas dúvidas de vocês aí, que vocês mandaram aí no Instagram, nos últimos dias, nessa semana que a gente está preparando essa aula para vocês. Então, sem mais demoras, roda essa vinheta e vamos lá para mais um projeto elétrico na prática. Reforço de rede elétrica. Vamos dar uma olhada então aqui em todos os temas que a gente vai conversar na aula de hoje. A gente vai falar sobre que tipos de projetos precisam de reforço ou acréscimo ou obras nas redes da concessionária. Vamos falar sobre quando que é necessário esse reforço, essa modificação ou alteração na rede da concessionária. Vamos conversar um pouquinho também sobre como é o processo, o que é que você tem que fazer e o que é que a concessionária tem que fazer. Vamos falar sobre isso também. Vamos falar também sobre qual é o momento certo para solicitar essa consulta, essa análise da concessionária. E por último, nós vamos ver exemplos práticos aqui de casos que você tem que pedir e provavelmente qual é a resposta, qual foi o retorno da concessionária em cada caso desse. Então vamos começar aqui em que tipos de projetos nós vamos precisar fazer essa análise. Praticamente todos. Pensa comigo. Todo projeto que a gente vai fazer se conecta na rede. Independente se for de uma forma direta ou indireta, se for por meio de uma subestação, se for por meio de uma medição coletiva, ou de uma residência que está diretamente conectada na rede da concessionária. Praticamente todos os projetos que você vai fazer estarão conectados. E tudo que se conecta na rede da concessionária precisa passar por uma análise. Pensa bem, a concessionária se preocupa com a segurança das pessoas, com a funcionabilidade da sua rede, com a constância, com a frequência, com a segurança operacional, digamos assim, do serviço que ela está prestando, que é de entregar energia elétrica para os consumidores de um certo estado, de uma certa região. Sendo assim, qualquer conexão indevida na rede dela, qualquer carga que ela não estava preparando, esperando para receber na rede dela, pode vir a prejudicar a prestação de serviço dela para os clientes. Além de não pegar muito bem, ainda vai ocorrer aí multas pesadas para a concessionária com a piora da qualidade da entrega da energia. Então ninguém quer isso, com certeza ainda mais as concessionárias. Por isso,
toda e qualquer carga que é conectada, praticamente a gente vai ter uma análise dessa potência aí, e tem uma influência, tem uma consequência para a concessionária tomar uma certa medida ou não. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, nos tipos de projetos que eu estou chamando aqui de todos, tá? Por exemplo, você pega um projeto aí de uma residência pequena. Olha, dependendo do local que essa residência se encontra, não precisa nem ser tão pequena assim, pode ser uma residência monofásica. Se ela está num local que não existe rede, já é um ponto em que vai ter que ter aí uma consulta na concessionária para saber como é que é essa entrega de energia, como é que vai ser, de onde vai se conectar, de onde é que vai derivar. Se aquela região já tem um transformador com carga disponível, ou seja, a gente está falando aqui de um cliente do grupo B. E outro caso mais grave, uma residência que se torna aí bifásico, atendimento bifásico ou trifásico. E naquela região só temos rede monofásica, então é óbvio que vai precisar de uma reforma na rede, vai precisar de um acréscimo de fases. E nesse momento de acréscimo de fase aí, por exemplo, o cliente do grupo B pode até precisar entrar com custos, entrar com recursos financeiros juntamente com a concessionária. Então é muito importante que a gente tenha isso aí em mente desde o começo de um projeto, mesmo que seja de uma residência. Ou seja, o projeto mais simples talvez você possa pegar. Agora vamos evoluir um pouco. Vamos pensar no projeto de múltiplas residências, múltiplas lojas, várias unidades consumidoras, né? A gente chama esse projeto de medição coletiva, ou medição agrupada, ou EMUC, empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, ou PMUC, né? Prédio de múltiplas unidades consumidoras, edificação de múltiplas, tem um monte de nome, né? Edificação de múltiplas unidades consumidoras, enfim. Você deve chamar de um nome aí. É aquele quadro coletivo lá, aquele agrupamento de várias unidades consumidoras juntas. Nesse momento, você tem uma carga a ser conectada na rede da concessionária. E agora não é uma carga mais única. É uma carga que representa vários clientes. Ou seja, uma carga coletiva. Você tem então aí uma demanda. Ou seja, você faz aquele cálculo de demanda, que é a carga que representa aquele conjunto de unidades consumidoras, aquele conjunto de lojas, aquele conjunto de prédios, aquele condomínio residencial. Eles representam uma certa carga. E nesse momento essa carga vai ser conectada na rede da concessionária. Você precisa conversar com a concessionária e perguntar como é que está a rede aqui, nesse ponto onde eu vou projetar esse condomínio, ou nesse ponto onde eu vou projetar esse grupo de lojas, esse shopping. Preciso entender como é que está a rede da concessionária aí, porque eu vou colocar uma carga. E medição coletiva pega desde cargas pequenas, por exemplo, 20 kW, 30 kW, até cargas enormes, por exemplo, como 500 kW. E dependendo da concessionária, até certo nível de potência de demanda, você pode conectar diretamente na rede de baixa tensão, ou até na rede de média tensão. Vai ter alguns casos que, por exemplo, aqui na Enel Ceará, acima de 300 kW até 600 kW, você tem uma opção, uma exceção, digamos assim, de que provavelmente esse conjunto de unidades consumidoras podem se conectar por meio da baixa tensão, por meio de um transformador da concessionária que vai ficar na via pública, mas que é previsto conectar somente esse conjunto de unidades consumidoras, ou seja, você vai de 300 até 600 kVA nessa possibilidade. O agrupamento de unidades ficam conectados como se fosse na rede da baixa tensão ainda, tá? Então, olha, aí nesse caso, imagina, acho que você conectar 600 kW em uma rede de média tensão. 600 kW é muita coisa. Você tem que ter noção exata de como é que está a rede da concessionária. Então, não tem nem como não dizer que você não precisa de uma análise prévia da rede da concessionária nesse assunto de medição coletiva. Não se engane, os projetos pequenos aí de 15, 20 kW precisam também, porque eles vão ser conectados na baixa tensão, diretamente na rede de baixa tensão. Assim como tem uma casinha conectada nessa rede, tem lá o seu grupo de lojas ou grupo de casas que tem 20 kW que está conectado nessa rede também. Então, o mesmo circuito, o mesmo transformador precisa suportar aquela casinha e aquele grupo de lojas. Será que aguenta? Será que não aguenta? Será que aquele condutor aguenta? Será que não aguenta? O transformador aguenta? Então, isso tudo quem vai responder é a concessionária. É necessário. E com relação à subestação, tem gente que pensa que a rede de média tensão é praticamente uma capacidade infinita e na verdade não é. Aquele condutor tem limitação. Ah, mas não já estou na média tensão? Tá, mas lá na subestação da concessionária tem um transformador que está aí transformando, por exemplo,
de 69 kV para 3.8 kV, e aí a sua rede é 3.8 kV na frente do seu cliente. Mas aquele transformador tem um limite de potência. Muito comumente ele é de 3 MVAs ou de 5 MVAs, e ele pode estar lotado. E agora? Imagina o reforço, a obra necessária, a ampliação necessária na subestação e nos condutores que vão chegar até seu cliente, para suportar a ligação do seu cliente. Então, óbvio que uma subestação que se conecta na média tensão, essa rede, essa conexão tem que ser avaliada também. E o outro tipo de projeto são os projetos fotovoltaicos. Só que aqui, vou até apagar aqui porque está em duplicidade. Os projetos fotovoltaicos podem ser de micro e de mini geração, por isso que estava aqui 12. Né? Mas quando você fala de projeto fotovoltaico, principalmente agora com a nova resolução 1000 e resolução 1059 e a lei 14.300, você cada vez mais está pensando numa usina fotovoltaica conectada a uma carga. E aí você tem uma série de vantagens com relação a isso. Quando a usina fotovoltaica está conectada junto com a carga, anteriormente a gente tinha um limite de que a usina fotovoltaica só pode ter a mesma potência que a carga. Hoje não é mais assim. Hoje a gente pode ter uma situação de que, principalmente no grupo A, de que a geração fotovoltaica tem mais potência do que a própria carga. Ou seja, você pode contratar demanda, né, TUS de G, e pode contratar uma demanda menor, que é a TUS de C, para carga, TUS de G para geração. Então hoje a gente tem essa diferença, essa possibilidade, são muito mais possibilidades hoje. Então, não dá para dizer que agora a gente tem um limite da geração com o limite da carga, não existe mais isso. Então aí é que entra mesmo a necessidade de você conversar com a concessionária, porque você tem um cliente que tem uma certa carga, e hoje você pode chegar lá e querer gerar energia mais do que a própria carga. A rede está conectada no seu cliente está conectado na rede, e a rede está preparada para o seu cliente com essa carga. E aí chega você dizendo que aquele cliente vai ter uma geração bem maior do que a carga. E a rede, será que aguenta essa geração? Porque ela está aguentando essa carga. Mas pode ser que ela não aguente essa geração aqui. Por exemplo, você tem um cliente aqui de 100 kW de carga. Uma subestação, por exemplo, de 75 kW. E ele está no grupo A. Ele está, por exemplo, na hora sazonal verde. Chega você querendo gerar com uma usina de 200 kW. O dobro. A rede da concessionária, a energia vai ter o fluxo de potência nos dois sentidos. Não interessa o sentido, aquele condutor tem que suportar essa energia, esse volume de energia. Imagina que a energia ocupa um espaço, o condutor está aqui, tem esse espaço. Não interessa o fluxo, está ocupando espaço. Então você não pode ter essa ideia de, vou colocar a geração à vontade sem querer conversar com a concessionária, porque já tem uma subestação. Já está conectado na rede, eu vou lá e coloco energia fotovoltaica. Pronto. Não é assim. Tanto na micro como na mini geração, você precisa ter essa preocupação, principalmente agora com essas mudanças de regulação que a gente teve, você precisa ter a preocupação de conversar antes com a concessionária sobre o seu projeto. Então tá claro? Veja aí que são praticamente todos os projetos que a gente fala, que a gente trata dentro do nosso método do curso Projeto Elétrico. Você tem essa preocupação de se conversar com a concessionária para saber como é que vai ser a conexão, como é que está a rede da concessionária, se vai suportar ou não. Então, quando que é necessário? Ora, então todo tipo de projeto que eu acabei de falar vai ser sempre necessário? Não. Tem uma regra. E essa regra eu não vou poder detalhar muito aqui, porque varia bastante de concessionária para concessionária. Vou dar um exemplo dessa regra. Dá uma olhadinha aqui, por exemplo, na regulação da Enel Ceará, na norma técnica, como o assunto que eu estou falando é de subestação, a norma técnica de atendimento, fornecimento de energia em unidades consumidoras conectadas na rede primária de distribuição, ou seja, em média tensão. Aí você vai ver e pensa, não, mas então qualquer subestação precisa de AVT, precisa de, no caso aqui da Enel, chama de AVT, Análise de Viabilidade Técnica. Consulta de disponibilidade técnica, consulta prévia, alguma coisa assim, você deve chamar de outro nome aí. Mas o conceito é sempre o mesmo. Aí aqui você pensa, olha, então toda subestação precisa ter esse processo. Não precisa, porque existem regras específicas. É tão específico de cada concessionária, dentro da concessionária pode ter até regra diferente para cada cidade. Olha aqui, por exemplo, aqui no nosso caso da Enel, a Enel atende o Ceará, Rio de Janeiro e Goiás. Se for no Ceará, olha aqui a especificação.
vai precisar solicitar aqui, ó, no caso de novas unidades consumidoras, potência de transformação total igual ou superior, ou seja, até 300 kVA, igual ou superior, 300 kVA em Fortaleza. Então, até 300 kVA. Não precisa pedir essa solicitação, não precisa ter essa conversa prévia com a concessionária. Se você estiver na capital, até 300. Por quê? Porque a rede de distribuição na capital, na cidade, já está muito mais preparada para receber carga. Então, eles estão presumindo que qualquer ponto da rede de Fortaleza, da cidade de Fortaleza, onde tem média tensão, qualquer ponto tem disponível 300 kVA e você não precisa se preocupar com isso. Mas se você estiver no interior do estado, por exemplo, aí a rede já é um pouco mais precária, não dá para garantir que qualquer ponto da rede de todo o estado vai ter até 300 kVA. Então, eles limitam e colocam 150. Então, qualquer ponto na rede de média tensão, no interior do estado, tem 150 kVA disponível, porque eles estão dizendo que até 150 não precisa ter essa conversa. Agora, igual ou superior, ou seja, se eu tenho um transformador de 225 kVA no interior do estado, no interior precisa ter essa conversa. Mas na capital não precisa ter essa conversa. Se for 300 kVA no interior precisa. Se for em Fortaleza, na capital, não precisa. Se for de 500 kVA subestação, 500 kVA no interior do estado, precisa. E 500 kVA na capital de Fortaleza aqui também precisa. Então veja que essa regra, dentro da mesma concessionária, do mesmo estado, ela varia de cidade para cidade. Como é que eu vou chegar aqui e falar para você de todas as regras de todas as cidades do Brasil todo? Não dá. Por isso que o meu conselho aqui para você é, você precisa estudar a sua norma da sua concessionária. E detalhe, não é só qualquer norma, você tem que estudar as normas de que tratam todos esses projetos aqui. Residência do grupo B, aquela primeira norma que você precisa estudar, aquela norma de atendimento individual em baixa tensão. Medição coletiva, segunda norma para você estudar, a norma que trata de atendimento coletivo na baixa tensão. E subestação, atendimento em rede de distribuição primária, ou seja, atendimento em média tensão de unidade consumidora. São 3 normas básicas que você tem que dominar aí, antes, inclusive, de querer estudar o assunto de energia solar. Porque é a base de tudo, é a base. Aqui, de novo, eu vou falar para vocês, a gente precisa conhecer e dominar a base técnica, os princípios, o começo, a origem de tudo. Não adianta você querer conhecer energia solar, que depende de uma conexão na rede, se você não conhece as regras de conexão na rede. Entendem? O que eu mais vejo é a gente querendo passar o carro na frente dos bois. E aí fica com um monte de dúvida depois no final. É por isso que dentro do curso Projeto Elétrico a gente tem uma metodologia em que você aprende de forma gradual. A gente primeiro estuda os projetos elétricos internos. Depois a gente estuda os projetos elétricos em medição coletiva. Depois a gente estuda os projetos elétricos em subestação. Por último, a gente vai estudar os projetos de energia fotovoltaica, de geração fotovoltaica. E ainda mais por último, a gente aprende sobre os carregadores de veículos elétricos. Porque aí eles são tratados como uma carga especial que pode estar presente em qualquer um desses 4 tipos de projetos, inclusive a usina também. Logo, dentro do curso Projeto Elétrico, a gente respeita muito essa hierarquia. A nossa metodologia é toda baseada nisso. Por isso que você depois, ao final do treinamento, você vai estar apto a fazer projetos elétricos de grande porte, por conta dessa metodologia, que você começa pela base. E aí, com uma fundação forte, você levanta um prédio forte. Já conversamos aqui, então, sobre quando é necessário, agora vamos falar sobre como é o processo. Nada mais é do que uma conversa com a concessionária. Você tem uma pergunta e ela tem uma resposta. Você, representando o seu cliente, tem uma pergunta. Qual é a pergunta? Olha, concessionária, aqui está a minha carga, aqui está o local que eu quero colocar essa carga. Eu pergunto a você, posso colocar essa carga aí? Posso inserir no seu sistema, nesse ponto, essa carga? E a resposta da concessionária é a segunda parte do processo. Você aguarda uma resposta da concessionária e a concessionária vai lhe dizer sim ou não. Mas o detalhe é, pela lei, a concessionária é obrigada a atender todos os clientes na sua área de concessão. Então, quando ela fala não,
Ela não está dizendo não para sempre, ela está dizendo não do jeito que está, não. Não com condição tal. Qual é a condição? Com a condição de eu fazer a melhoria tal, reforço, aumentar o meu transformador, trocar esse condutor, trocar esses postes. E aí, depois dessa obra, dessa melhoria, desse reforço, aí o não vira um sim. Então não é uma negativa. Ela pode dizer sim, você pode ligar do jeito que está, ou então sim, você pode ligar, mas depois de eu fazer essa obra que tem todo esse trabalho aqui. Inclusive, nessa resposta, a concessionária é obrigada a lhe dizer qual é essa obra. Qual é essa obra? Olha, vai ter que ter um reforço do tipo tal, tal, tal e tal. E com o avanço do seu processo, por exemplo, quando você entra com uma solicitação agora de projeto, já é um avanço, já é um passo mais à frente, né? Aqui você não precisou de projeto, você só precisou de uma carga e de uma localização. A resposta da concessionária é sim ou não. Quando é não, ela tem que dizer que obra é essa que vai ser necessária. Depois que você tem essa resposta, e mais para frente, você entra com um projeto, ou seja, uma solicitação de análise de projeto, ou uma solicitação depois de ligação, aí a concessionária, sua conversa com a concessionária já está mais sério, já evoluiu um pouco mais. Você está com a intenção de ligação, você entrou com um projeto, tem o projeto aprovado, pediu uma ligação. Agora a concessionária é obrigada, nesse momento, a rever essa resposta que ela deu. Provavelmente o que era não continua sendo não. E agora ela é obrigada a detalhar esta obra. Detalhar realmente nos mínimos detalhes. Ela tem que dizer qual é o material, qual é a quantidade, qual é o tipo de obra e quanto é que vai custar. E no final das contas ela vai dizer, sabe o quê? Se houver, se é necessário o cliente pagar alguma coisa ou não. A concessionária tem a obrigação de fazer essa conta. Ela vai calcular e vai fazer um rateio, dizendo, olha, aqui está a obra, aqui está o material, aqui está o serviço, aqui está o valor total. E desse valor total, o seu cliente vai pagar X% e eu vou pagar X%. É assim que essa conversa vai funcionar. Esse é o processo de conversa sobre esse assunto de rede com a concessionária, que aí vai ter vários nomes, né? Aqui, por exemplo, a gente chama de avaliação de viabilidade técnica. Falando dos nomes, então, vamos colocar aqui já essa caixinha, que é em que momento solicitar a consulta. Veja que eu chamei de consulta, né? Estou chamando de conversa, consulta. Mas, ó, gente, tem vários nomes. Até o nome desse assunto varia em todo o Brasil. O Brasil é tão grande, tem tanta concessionária, tanta norma diferente, que o nome não dá para padronizar. Por exemplo, achar um nome para essa aula aqui foi difícil pra caramba. Porque tem gente que chama de consulta de disponibilidade, tem gente que chama de avaliação de viabilidade técnica, ou AVT, tem gente que chama de consulta prévia. E se você tem outro nome que não é um desses três, eu quero que você comente aqui nesse vídeo, diga aí qual é o nome na sua região que esse processo aqui é chamado. Eu garanto a você que vai ter no mínimo mais uns 3 nomes aí nos comentários. Bom, mas a pergunta agora é quando? Em que momento solicitar essa consulta? Quando a gente precisa? E eu chamo uma atenção grande aqui para essa pergunta. Porque se você errar esse quando, pode estar causando um prejuízo para o cliente. Você pode estar quebrando a sua imagem perante o seu cliente. Sabe por quê? Porque o cliente é leigo. O cliente não tem a obrigação de saber disso aqui. Quem é que tem a obrigação de saber disso aqui? Você. Você que é o engenheiro eletricista. Você que é o eletrotécnico. Você que precisa conhecer esse assunto aqui. Então, se você não comunica o seu cliente, o cliente não está esperando nada disso. Imagina a situação. O cliente contrata uma subestação, investe mais ou menos em torno de 60 a 70 mil reais em uma subestação, incluindo o serviço do seu projeto e toda a sua assessoria. E aí, quando ele vai fazer um pedido de ligação, já pensando que a sua subestação vai ser ligada, a concessionária chega para ele e fala, ó, surpresa, você vai ter que pagar 100 mil reais aqui para poder ligar a sua subestação. Imagina o susto, se coloca no lugar do cliente. Imagina o susto que ele vai levar, que você levaria. Caramba, eu vou ter que pagar mais para ligar do que para fazer minha subestação. Agora, tudo isso poderia ser evitado se você tivesse se preocupado com o quando.
Se lá no começo da conversa com o cliente, antes mesmo dele lhe contratar, você tivesse falado para ele, olha, eu estou vendo aqui que você tem uma rede na frente do seu ponto da subestação, mas ter a rede não garante que você vai ser ligado de graça. Então eu posso fazer para você uma ajuda, uma consultoria, uma assessoria, para fazer um levantamento da sua carga, já fazer um cálculo prévio de demanda e já ter uma consulta prévia com a concessionária para saber se essa conexão requer investimento ou não. Inclusive eu recomendo que você faça isso, se possível, né? Já que não vai lhe demandar tanto tempo, nem custo, é só um e-mail que você manda para a concessionária, se possível até de graça. Porque aí você está ativando um princípio aí, relacionamento humano, que é o princípio da reciprocidade. Você vai fazer um favor para ele, ele vai ficar bem tendencioso a retribuir esse favor, talvez inclusive fechando o negócio com você. Bom, você faz esse processo e aí você descobre para ele a resposta. Lá no começo, antes de fazer o projeto. Então, a resposta do quando é o mais cedo possível. Porque aí se a resposta for sim, ótimo, você já dá a resposta para o cliente. Isso é o portador da boa notícia para ele. Olha, você não vai ter custo para ligar a sua subestação. Vamos continuar com o projeto? Ou então, se você vai ser o portador da notícia que não é tão boa assim, mas é melhor agora do que depois. Você chega e fala, olha, fulano, como eu falei, a possibilidade, realmente essa rede aqui não vai suportar a sua subestação. Vai ser necessário um investimento adicional para você ter essa subestação ligada quando você terminar de construir ela. E esse investimento é da ordem, você pode até dar uma estimativa aí, né? Dependendo do que vem na descrição da concessionária, você pode até dar uma estimativa de valor. Para quê? Para que ele se prepare. Gente, é muito melhor ele ter essa preparação prévia do que em cima da hora ter uma surpresa desagradável, não é? Então, na hora que ele for ligar a subestação, ele já está esperando isso. Ele já preparou os recursos financeiros para isso. E por que isso é mais importante ainda, você fazer isso o mais cedo possível? Porque a gente está falando aqui de prazos. Além da gravidade do assunto financeiro, ainda tem a gravidade do tempo. Tem cliente que não está nem aí para o custo. Mas quando você fala, ó, sua obra vai atrasar 4 meses por conta dessa conexão, desse aumento, desse reforço de rede. E aí o cliente vai enlouquecer, porque 4 meses pode ser inaceitável para o cliente. E o detalhe, gente, 4 meses é quando você tem um projeto, uma unidade consumidora que vai ser conectada em média tensão e não tem como atender, né? Então requer obra. No prazo da lei é 120 dias, mas a gente bem sabe que na realidade isso aí se estende, acaba atrasando até para 6 meses. Ou mais. Já peguei clientes aqui que passou mais de 1 ano. Virou uma novela para ser conectado. Você não quer dar essa dor de cabeça para o seu cliente. Nem a financeira e nem a temporal. Uma das duas ou as duas é muito ruim para o seu cliente. Então fica ligado nisso aqui, gente. Fica ligado. Parece um assunto básico, mas não é. Isso aqui pode fazer a diferença entre você causar uma boa impressão para o seu cliente ou não. Então respondemos à pergunta de em que momento solicitar a consulta. Agora vamos falar de alguns exemplos, né? Por exemplo, uma residência. Uma residência é um cliente do grupo B. E por ser do grupo B, a gente tem particularidades que você vai encontrar na norma da sua concessionária e também nas regras da ANEEL. Por exemplo, até 50 kW, se não houver acréscimos de fase. Uma residência que é do grupo B tem a obrigatoriedade de ser conectado na rede da concessionária e não precisa ter essa análise de viabilidade. E se houver necessidade de reforço, obra, melhorias, não é para o cliente pagar absolutamente nada. Está de acordo com a resolução 1000 da ANEEL. Tem regras específicas para a residência que está no grupo B, até 50 kW e acima de 50 kW, aí já é outra regra. O cliente já, talvez até possa ter que investir na rede quando necessário for esse acréscimo, essa mudança na rede da concessionária. Quando a gente trata de medição coletiva, a gente tem 2 possibilidades. O grupo B, que é aquele conjunto de lojas ou conjunto de casas, que não excedeu, por exemplo, 75 kW, a demanda total. Esse conjunto, esse agrupamento vai ser conectado no grupo B, na rede de baixa tensão.
você precisa pedir essa análise na concessionária. Se você tem uma carga inferior aí a, por exemplo, 50 kW, essa regra aqui já é de concessionária para concessionária. Você talvez não precise pedir. Onde é que você encontra a resposta? Na norma técnica da sua concessionária no assunto de medição coletiva, na norma técnica de medição coletiva. Lá vai ter bem claramente quando é que precisa pedir, quando é que não precisa pedir. E se for do grupo A também, essa mesma norma ela vai tratar tanto de grupo A como de grupo B. O agrupamento, quando for acima de 75 kW, por exemplo, é grupo A. Mas quando é que precisa pedir a análise prévia da concessionária? Na norma da sua concessionária, do assunto de medição coletiva, você vai encontrar essa resposta. Eu estou lhe alertando aqui que tanto para o grupo B como para o grupo A é necessário. Tá? Então são exemplos aí de grupo de lojas, grupos de residências, um apartamento, um prédio, por exemplo, soma de uma demanda aí de, por exemplo, 200 kW. É grupo A. Já pode ser grupo A. E você tem que saber se precisa pedir ou não essa análise prévia, e a resposta está lá na medição coletiva, na norma de medição coletiva da sua concessionária. Falando de grupo A, então, a subestação, né? Subestação você pode ter zona urbana e zona rural. Uma indústria que está na zona urbana, como você viu aqui no caso prático da norma da Enel, né? Na Enel, na região do Ceará, você não precisa pedir até 300 kVA. Mas essa mesma indústria de 300 kVA, se tiver na zona rural, aí já vai precisar pedir. Já tem que fazer essa análise prévia. Então, se você estudar a norma técnica da sua concessionária de atendimento em rede primária, de subestação, por exemplo, você vai estar dominando, vai estar ciente dessa regra. E usina fotovoltaica, se for microgeração, detalhe aqui para microgeração, muito provavelmente essa microgeração vai estar na potência igual ou maior do que a própria carga. Nesse cenário aí, a gente ainda tem uma grande dúvida, né? Uma grande ponto de interrogação que a gente não sabe exatamente como é que vai ser, como é que a concessionária pode controlar as unidades do grupo B, já que a gente está falando de microgeração, como é que ela vai controlar uma geração que é maior do que a própria carga, que os medidores de energia tradicionais eles não vão ter essa funcionalidade aí de controlar a demanda, né? A potência injetada, eles conseguem ver o consumo bilateral, mas a demanda não é qualquer medidor que vai conseguir ver. Então tem um ponto de interrogação aí para a gente descobrir, cenas dos próximos capítulos, como é que vai ficar esse controle. Mas se houver, é possível então um cliente do grupo B, uma casa, por exemplo, ter 15 kW de carga disponível e 30 kW de geração de energia. Hoje eu não consigo ver como é que isso poderia ser realidade ainda. Já no grupo A, já tratando de mini geração, aí já temos outra possibilidade, porque são outros medidores. É outra tecnologia. Então você tem como ver a demanda. Tem como no detalhe, porque afinal a demanda é cobrada, né? Então você pode ter um controle de saber, olha, demanda de geração foi tanto e demanda de carga foi tanto. E aí, com certeza, você pode ter aí, por exemplo, no caso da subestação, como a gente já falou, uma subestação, uma usina que é junto à carga. O cliente tem subestação de 150 kVA, por exemplo. Vou colocar agora uma usina de 200 kW. Preciso pedir essa conversa, né, essa análise prévia da concessionária? Precisa, porque é um acréscimo de potência. Não é carga, é geração, mas tudo bem, é uma potência, não é? E vai pendurar na rede da concessionária, né? Pendurar na rede da concessionária. Tudo que você vai pendurar na rede da concessionária, se preocupe com esse ponto aqui. Então vai precisar sim. E detalhe, né? Seguindo a regra que a gente viu, por exemplo, da sua concessionária. Se fosse aqui em Fortaleza, capital, 200 kW não precisa. Então, nesse ponto não precisa. Mas não precisa por quê? Porque é a regra da concessionária. Na sua concessão aí pode ser diferente. Veja bem esse exemplo aí na sua norma específica de subestação e de geração fotovoltaica na sua concessionária. Tenho uma subestação de 300 kVA, por exemplo, e vou fazer uma mini geração de 200. Menor, uma geração menor do que a própria demanda contratada de carga, por exemplo. 300 kVA de potência tem 250 kW de demanda contratada e você quer gerar 200 kW. Nesse cenário não tem que se preocupar com isso, porque você já tem contratado 250. A rede da concessionária já está preparada para 250, para aquele espaço, lembra? Do condutor. Aquele espaço já está reservado, já é seu. Você só quer usar no sentido contrário agora.
o fluxo contrário, tudo bem. Nesse cenário você não precisa se preocupar de conversar com o funcionário sobre isso. Cada exemplo que eu estou dando aqui, eu estou lembrando das perguntas que vocês fizeram no Instagram durante essa semana, tá? Então aproveita, quando eu abrir uma caixinha de perguntas, manda sua dúvida lá, que provavelmente a gente vai estar respondendo aqui nessas aulas de quarta-feira. Gente, acredito que a gente cobriu então todo o conteúdo da aula de hoje. Acredito que foi bem prático para vocês, né? Falar sobre o reforço de rede elétrica, por quê, quando e por que você precisa se preocupar com isso. Quais são os benefícios que você vai ter ao tratar desse assunto com cuidado, com a atenção que você realmente precisa dar para o seu cliente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu vejo vocês então no próximo Projeto Elétrico na Prática, na próxima semana aqui no canal. Um abraço especial aí para a família CPE, que não perde um conteúdo desse. Até mais, boa noite, boa semana para vocês.